Não foram vocês que me chamaram, me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto. Uma pessoa que nasce e vive sem missão é uma pessoa inútil. Inútil. Uma pessoa que não recebe uma missão, ou não sabe a sua missão, é uma pessoa que não tem razão da sua existência, da sua vida. Uma pessoa sem missão é uma pessoa inútil. Guarde bem. O dia que recebe missão é mais importante do que o dia que se nasce. Então nós comemoramos o dia do nascimento, aquela festa, mas por que nós vivemos? Qual é o propósito? Qual é a missão? Por que eu vivo? O dia que um missionário, um soldado, qualquer pessoa que recebe uma missão, quando sai, eu creio que esse dia é mais importante. Mais importante. Guarde bem. Não comemore seu aniversário se você não sabe por que vive. Não sabe por que existe. Guarde bem. Eu acho que isso, para o animal, às vezes comemorar o dia do nascimento, faz um bolinho para um animal, tudo bem. Mas uma pessoa que foi criada em mais semelhança de Deus, comemorar aniversário, não sabe o que fez no último ano, por que vai viver, eu creio que é um desperdício. Porque Deus nos criou com um propósito, com missão. Nessa noite queremos falar rapidamente, devido ao tempo, a respeito de missão. Chamados para a missão. De que nós recebemos de missão? Primeiramente de Deus. Deus muitas vezes chama e fala pessoalmente com as pessoas. Como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Isaías, como aconteceu com Jeremias. Mas também nós podemos ser chamados para uma missão pelas pessoas. O Jacó, chamou José, no capítulo 37 de Gênesis. José, vai ver como estão seus irmãos. Eles saíram para alimentar os gados, vai ver como que eles estão. Ele sai, recebeu uma missão. Depois vê aquela fome, então José novamente, capítulo 42 de Gênesis, chama seus filhos, vá até Egito, lá parece que tem alimento. Se nós ficarmos aqui parados, nós vamos morrer, E é importante que vocês vão até. Então esses seus filhos deixam a sua terra, vão até Egito com uma missão, buscar alimento. Então, nós podemos ser chamados de uma forma direta por Deus, de uma forma, mas também das pessoas. E o modo de chamamento para a missão, você pode ser sobrenatural, como aconteceu com Moisés no Monte Horebe, aos 80 anos. Ele achou que agora só esperar a morte. Mas Deus aparece nesse monte e chama uma grande missão, salvar seu povo da escravidão. Aconteceu com Paulo. Ele estava indo para Damasco para prender os cristãos. E Jesus aparece, fala e chama. Eu quero usar você para ser missionário entre os gentios. Mas geralmente acontece de uma forma natural. Ao lermos a Bíblia, ao ouvirmos a mensagem, Deus nos chama também, irmãos. Ao ler a Bíblia, Deus chama para uma missão. Ao ouvir uma mensagem, ao estudar a escola dominical, chama para ser um missionário, para ser pastor, para ser presidente do departamento, para ser professor da escola dominical, para ser diácono, para presbítero. Deus chama. Mas também Deus nos chama através das circunstâncias. Através das circunstâncias. Um bom exemplo para entender isso é Bom Samaritano. Porque aquele samaritano estava passando justo naquele hora, naquele local, enquanto aquele homem estava quase morrendo. Lucas capítulo 10, 33, 34. Deus colocou naquela situação para que ele pudesse cumprir a sua missão. Deus nos fala através das circunstâncias. Deus coloca naquele momento, naquele local, por quê? Por um chamamento. Aconteceu um fato verídico nos Estados Unidos, um cavalheiro, ele estava voltando de uma longa viagem, estava chegando à sua cidade chamada Rocket,
Ao chegar nessa cidade, dezenas de pessoas estavam às margens do rio, com as expressões assustadas. Ele chegou: o que aconteceu? Por que vocês estão assustadas? É que uma criança caiu no rio, está afogando. Ele fala: por que vocês estão só olhando? Por que vocês estão olhando só? Imediatamente ele tira o casaco, lança a bolsa dele, ele se lança, ele se joga do rio. E ele consegue resgatar. As pessoas começam a bater palmas. Esse homem ele tira o cabelo para ver quem era essa criança. E para grande surpresa, era seu próprio filho. Era próprio filho. Ele fala: se eu tivesse passado, como se fosse um problema dos outros, o que teria acontecido com meu filho? O que teria acontecido com minha família? Depois de uma viagem longa, recebo a notícia que um dos filhos morreu afogado. Queridos irmãos, se Deus coloca algumas circunstâncias que nós podemos ser úteis, é um chamamento. Nós não podemos negligenciar, porque ao fazermos cumprir nossa missão, com certeza estaremos beneficiando a comunidade e a nós mesmos. Nós temos falado várias vezes, acontece a violência, os homicídios, E o culpado somos nós. Muitas vezes nós não evangelizamos, não falamos, não demonstramos, não falamos o amor de Deus. Agora, se nós evangelizarmos, conquistarmos o máximo de pessoas, maior número de pessoas, a comunidade seria diferente. Se esse homem deve ser problema dos outros, não tem nada a ver comigo, que tragédia teria para a sua vida? Então vamos estar atentos às circunstâncias. Lembre bem esse bom samaritano parábola. Ele passou naquele momento, justo naquele local, porque Deus tinha uma missão para ele. E outra maneira que Deus nos chama para uma missão, através de recursos. Esse recurso pode ser conhecimento. Se você sabe mais, é porque Deus está falando, está chamando para uma missão. Compartilhar aquele conhecimento com outras pessoas. As experiências boas, como foi falado, compartilhado. Essas experiências tão boas de sair, esses lugares tão carentes, como falar da verdade, falar do amor de Deus. Às vezes saímos para consolar. Quantas nós ouvimos dessas histórias? Uma pessoa está hospitalizada, uma doença grave, eu vou lá visitar, e às vezes nós saímos consolados, fortalecidos. E quando nos envolvemos na obra de Deus, Deus nos fortalece com os bens materiais. Se tem mais, é porque Deus está falando para usar para uma forma de chamamento. Bom exemplo, o Zaqueu. Antes ele não sabia por que tinha tantos bens, apesar de ter acumulado de uma forma errada, mas no momento que ele encontra com Jesus Cristo, ele sabe a maneira correta, por que de tantos bens. É para dividir, para dar aos pobres, aos necessitados. E outra forma de Deus nos falar, que muita gente fala, Deus nunca me chama. Claro, Deus às vezes chama de uma forma direta, assim como Moisés, Isaías, com Paulo, mas Deus usa geralmente assim, de um modo natural, através da palavra, de circunstâncias, recursos que Deus dá, e também um sentimento que Deus nos coloca. Aquele entusiasmo que você tem, é porque Deus quer que, você quer fazer uma coisa, que tem aquele entusiasmo, é um chamamento. É uma ilustração secular, mas essa semana passada fizeram uma entrevista com alguns voluntários que vão trabalhar na Copa do Mundo. Eles estavam com a expectativa. Eu não vejo a hora de começar a Copa. Eu quero ser útil, eu quero participar, eu quero atuar na Copa. Tem uma forma de chamamento. Hora de se evangelizar, hora de querer servir o outro. Se você sente entusiasmo, é porque Deus está chamando. Nós não podemos ser indiferentes, negligentes, quando Deus chama. Não espere somente algo sobrenatural, porque Deus muitas vezes nos chama
de uma forma natural, em vez de sobrenatural, né? Um bom exemplo de uma pessoa que cumpriu a sua missão, né? Que cumpriu a sua missão, foi um homem chamado Eliezer. Ele é muito pouco conhecido. Ele é um dos servos de Abraão. Ele foi chamado uma missão para ir até terra distante, chamada Mesopotâmia, para encontrar uma mulher para seu filho Isaac. Ele então caminha. São 800 quilômetros. Não é como hoje, pegar um carro, um avião, é de camelo, né, deserto, 800 quilômetros. Ele chega, né, e encontra uma mulher que poderia ser a esposa de seu senhor, né? E eles, aquela costume, eles então convidam, lavam os pés dos convidados e preparam uma mesa. E é costume, etiqueta, a pessoa aceitar e comer. Mas ele teve uma atitude muito interessante. Ele disse, diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que veio. Propósito que veio. Eu não vou comer, apesar de estar cansado, faminto, eu não vou comer. Eu vou quebrar essa etiqueta, porque eu quero cumprir primeiro a minha missão. Cumprir a missão tem que estar acima dos próprios interesses, confortos e até de alimento. E muitos já conhecem aqueles 12 homens que foram chamados por Jesus para ser discípulos de Cristo. Foram chamados com uma missão. Eles então cumpriram até final. Segundo a tradição, né, todos eles morreram como mártires. Eu só vou citar, né, Mateus, ele morreu a espada na Etiópia. André morreu crucificado em forma de X na Grécia, cumprindo a sua missão. Filipe foi enforcado em Frígia, Ásia Menor. Bartolomeu foi esfolado, tiraram a pele vivo, depois foi crucificado, cabeça para baixo. Simão morreu crucificado. Tiago Menor, apedrejado. Judas Tadeu foi até Arábia e foi martirizado. Tomé foi até Índia e também foi, segundo tradição, morreu flechado, né? Pedro foi crucificado, segundo a tradição, cabeça para baixo. Tiago Maior, esse está registrado em Atos capítulo 12, versículo 2. Foi morto, decapitado pelo Herodes. E João foi isolado na ilha de Patmos, na sua velhice. Queridos irmãos, são as pessoas que valorizaram mais a missão que receberam, mais do que suas próprias vidas. Eles deram suas vidas para cumprir a sua missão. Cristão, todos nós recebemos uma missão. No momento que cada um de nós cumprimos essa missão, nós podemos ser uma igreja digna da nossa vocação. Seremos verdadeiros discípulos de Cristo. Quando que Deus nos chama? Vai depender Deus chama a qualquer momento. Samuel, Deus chamou ainda na sua infância. Moisés, já quando estava quase desistindo de vida, aos 80 anos, foi chamado uma grande missão. Lembre, nós não existimos apenas para comer, beber e divertir. Fomos criados para adorar a Deus, fomos criados para cumprir essa missão que Deus nos deu. E a missão possa ser mais importante do que a nossa própria vida. Possamos ser fiéis pelo chamamento que Deus nos deu. Só assim poderemos realmente dizer que nós somos cristãos. Só assim poderemos ser chamados verdadeiros discípulos de Cristo. Só assim, quando estivermos na glória, quando Cristo vier,
receberemos a galardão, receberemos elogios, receberemos a coroa e seremos convidados para a vida eterna. Mas aquelas pessoas que viveram como animais, viveram somente em função de si, vão receber um castigo muito grande. Deus mais uma vez nos chama para essa missão. Lembre desses homens, os primeiros homens, os discípulos, eles foram fiéis até a morte para cumprir a missão. Nós vimos breve relato da necessidade daquela região. Não é só naquela região. Todo lugar, qualquer parte do mundo, onde existe pessoas sem Cristo, uma vida miserável. É uma vida de sofrimento, que não dá para comparar com o sofrimento eterno. E nós possamos frutificar, que é o propósito. Não foram vocês que me chamaram, me escolheram. Eu escolhi vocês para que vades e dês frutos. Como têm sido os seus frutos? E quando esses frutos são abundantes, para a glória de nosso Deus, para a nossa alegria e também a alegria de muitas pessoas. Que nós possamos realmente ser verdadeiros cumpridores dessa missão. Lembre, o dia que recebeu uma missão de Cristo é o dia mais importante do seu nascimento. E assim na glória nós possamos agradecer pelo privilégio de podermos ter participado. Deus nos chamado para essa grande missão que é anunciar o Evangelho, falar as maravilhas de nosso Deus.